Bom, vamos lá, gente. Nessa unidade, a gente vai fazer sistemas lineares com 3 variáveis. Um sistema de n equações lineares a 3 variáveis é um sistema desse tipo. Cada equação dessas aqui é uma equação linear. A gente tem 3 variáveis x, y, z. Todos os coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2, todos os D1, D2, D, todos são constantes dadas, tá? Tem 3 possibilidades para um sistema desse tipo. Ele pode ser impossível, ou seja, não ter solução nenhuma. Ele pode ser determinado, tem uma única solução, ou ele pode ser indeterminado quando ele tem mais de uma solução. A propósito, se esses coeficientes de uma dessas equações forem todos nulos, aí não tem muita graça, né? Porque aí ou o D1 é zero também, aí a equação é zero igual a zero, você pode jogar fora, ou o D1 é diferente de zero, e aí a equação é impossível, o sistema é impossível. Então vamos combinar logo que a gente vai jogar esse tipo de caso fora. Os coeficientes de cada uma dessa equação não podem ser todos nulos ao mesmo tempo. Dessa forma, cada equação dessas vai representar um plano no espaço, e o que a gente está realmente fazendo é intersectar n planos para ver se tem algum ponto de interseção ou não. Bom, se for uma equação linear então a 3 variáveis, é a equação de um plano. Se for 2 equações lineares a 3 variáveis, a gente já fez, né? 2 equações lineares a 3 variáveis, está intersectando 2 planos, a gente acabou de fazer isso na aula passada. Então, se os 2 vetores normais forem linearmente independentes, você tem a solução vai ser uma reta de direção n1, n2, essa figura aqui. A solução é essa reta, e aí o sistema é indeterminado. Se os 2 vetores normais forem múltiplos um do outro, aí você tem 2 opções. Se as constantes que sobraram aqui também são múltiplas na mesma proporção, então os 2 planos são equivalentes. Então está aqui essa figura. Se as constantes não estão na mesma proporção dos vetores, então os planos são paralelos, a solução é vazio. Tudo isso a gente já fez na última aula. Então vamos agora passar para o caso novo, que é 3 equações lineares a 3 variáveis. Como é que é? Quando você tem 3 equações lineares a 3 variáveis, você tem 3 planos π1, π2, π3. Existem 8 casos para as posições relativas entre 3 planos. A gente vai analisar um por um. Eu vou dividir em 3 grandes casos com vários subcasos cada um. O primeiro grande caso é o seguinte: suponha que os 3 vetores normais aos 3 planos são linearmente independentes. Nesse caso, a solução vai ser um ponto só e o sistema vai ser determinado. Isso a gente já sabe, né? Porque se os 3 vetores normais são linearmente independentes, então a matriz que é feita com esses coeficientes aqui tem determinante diferente de zero. Se essa matriz tem determinante diferente de zero, a gente já sabe pela regra de Cramer que esse sistema tem solução única. Então a interseção dos 3 planos é um ponto só. Aqui está uma figura que mostra 3 vetores normais, n1, n2, n3. Quando eles são linearmente independentes, você tem que os 3 planos se intersectam em um ponto só. Agora a gente vai ver o que acontece quando os 3 vetores são LD. Mas eles podem ser LD de várias maneiras distintas. Vamos olhar? Então, suponha agora que 2 a 2, todos os seus vetores normais são linearmente independentes. Mas eles são LD, ou seja, algum deles é a combinação linear dos outros 2. Reordena, se necessário, para dizer que o terceiro é a combinação linear dos 2 primeiros. Esse segundo caso eu vou abrir em 2 subcasos. Pode ser que você tenha N3 com uma combinação linear de N1 e N2 desse jeito, e o D3 não seja a mesma combinação linear com os coeficientes alfa e beta que estão aqui, de D1 e D2, ou pode ser que o D3 seja combinação linear de D1 e D2 com os mesmos coeficientes. Se o D3 não for, o sistema é impossível. Por quê? Porque você pode pegar essa primeira equação, multiplicar por alfa, essa segunda equação, multiplicar por beta e somar. Quando você fizer isso, como alfa vezes N1 mais beta vezes N2 é N3, o que você vai obter é exatamente A3x mais B3y mais C3z igual a alfa D1 mais beta D2. Qualquer ponto que satisfaça essas 2 equações tem que satisfazer essa aqui também. Agora, se alfa D1 mais beta D2 não for igual a D3, não tem como um ponto satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Então, certamente o sistema é impossível, não pode ter interseção entre os planos. O que está acontecendo é isso. Cada 2 planos desses tem interseção. A gente sabe disso porque cada 2 vetores são LI. No entanto, essas interseções vão ser 3 retas paralelas que, portanto, não tem uma interseção comum nos 3. A figura é mais ou menos essa. O sistema é impossível. Bom, então a gente já analisou o caso em que eles são LI 2 a 2, mas a combinação linear que dá N3 como função de N1 e N2 não dá D3 como função de D1 e D2. O que acontece se D3 for alfa D1 mais beta D2? Próximo slide. Bom, nesse caso, quando você pega a primeira equação, multiplica por alfa, pega a segunda equação, multiplica por beta e soma, você vai obter exatamente A3x mais B3y mais C3z igual, bom, e como alfa D1 mais beta D2 é D3, nesse caso, igual a D3.
Ou seja, qualquer ponto que esteja na interseção dos dois primeiros planos, automaticamente vai satisfazer a terceira equação, vai automaticamente estar no terceiro plano. Então você pode perfeitamente jogar essa equação fora e trabalhar só com as outras duas. A interseção de dois planos, quando os vetores n1 e n2 são ali, a gente ainda está supondo que todos os vetores são ali 2 a 2, a interseção desses dois planos é uma reta. Então está aqui, são três planos, todos eles com uma reta comum. A figura é essa aqui. A gente já analisou o caso em que os três vetores normais são LI, que deu o caso 1 interseção ponto só. Se eles são 2 a 2 LI, mas eles são LD juntos, a gente já analisou o caso A e o caso B. Agora, o que acontece se eles não são 2 a 2 LI? Ou seja, tem dois vetores normais que são linearmente dependentes. Vou botar isso no próximo slide. Suponha que dois deles são LD, digamos, N2 é lambda N1. Se precisar, reordena os vetores para ficar N2 como sendo múltiplo de N1. Bom, aí não tem muita graça. Lembra lá como era quando a gente tinha dois planos? A gente já sabe que nesse caso, se D2 for lambda D1, os planos P1 e P2 são coincidentes. E se D2 não for lambda D1, P1 e P2 são paralelos. Você já sabendo que P1 é igual a P2, você pode jogar fora uma dessas equações, porque a outra equivalente fica com só dois planos. Isso a gente já analisou, tem três subcasos. O P3 pode intersectar o P1 e P2, é essa figura aqui. O P1 e o P2 são o mesmo plano, e o P3 é um outro plano que intersecta os dois. Ou pode ser que o vetor normal do P3 também seja paralelo a N1 e N2. Aí você pode verificar se ou o P3 também é igual a P1 e P2, ou o P3 é paralelo a P1 e P2, que são equivalentes. Então são três subcasos aqui. Por outro lado, se D2 for diferente do lambda D1, a gente já sabe que P1 é paralelo a P2. Como é que é isso então? Pode ser assim, com o P3 intersectando os dois, é só o vetor normal do P3 não ser paralelo aos outros dois. Se o vetor normal ao P3 for paralelo a N1 e N2 também ao mesmo tempo, pode ser assim, ou pode ser assim, se o P3 por acaso coincidir com o P1 ou com o P2. Junta tudo, são, bom, deixa eu ver, o caso 1 tinha um caso, o caso 2 tinha dois subcasos, aqui tem mais 6 casos, parece que são 9 casos, né? Ué, eu tinha falado 8. É porque esses dois casos aqui são realmente equivalentes, é só você permutar o 2 com o 3, que é o mesmo caso. Então são 8 casos no total. Vamos fazer um exemplo? Tá aqui, determine a posição relativa desses três planos. Se você quiser fazer, pausa o vídeo e eu te espero. Bom, vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é olhar os vetores normais. Você pega o vetor N1, o vetor N2, o vetor N3, para ver se eles são LI ou LD, vamos fazer o produto misto entre eles. Vou colocar no próximo slide. Está aqui, fiz o produto misto, fiz a conta desenvolvendo pela primeira linha e deu 0. Eles não são LI. Então já não é o caso 1. A interseção não é um ponto, o sistema já não é determinado. Ou ele vai ser impossível, ou ele vai ser indeterminado. Bom, vê se tem dois deles que são múltiplos um do outro. Não tem, né? Dá pra ver no olho. Esses dois não são múltiplos um do outro. Esses dois não são múltiplos um do outro. Esses dois não são múltiplos um do outro. Por outro lado, como esse determinante deu 0, eles têm que ser LD. Então algum deles é a combinação linear dos outros dois. Vamos tentar colocar o N3 como combinação linear do N1 e do N2. Para isso, você põe as coordenadas aqui do N3, põe aqui as coordenadas do N1, põe aqui as coordenadas do N2, faz a conta toda, descobre o alfa e beta. Isso tem que ter solução, né? Porque se eles são LD, algum deles é combinação linear dos outros. Então, apesar de ter 3 equações e 2 incógnitas, eu esperava encontrar uma solução. Realmente consegui. Então eu consegui escrever N3 como menos N1 mais N2. Agora vamos ver se cai no caso 2A ou se cai no caso 2B. A ideia é a seguinte, no momento que você descobriu isso, o que você descobriu de fato é que a terceira equação é menos a primeira mais a segunda, pelo menos nos termos que envolvem x, y e z. Confere aí, realmente, né? 3x menos 2x dá x, menos y menos 2y, e 2z menos z dá 3z. Ah, é verdade. A parte que não inclui as constantes, a segunda equação menos a primeira e a terceira. Agora a pergunta é, e a constante? Será que também satisfaz essa propriedade? Se você fizer 5 menos 2, não dá 0, dá 3. Como a relação de dependência linear entre os vetores normais não é seguida pelas constantes, o sistema é impossível. A gente caiu naquele caso em que os três planos têm interseções 2 a 2, mas as interseções são paralelas. Ok? Até a próxima.